Filhos da Aliança. Um mundo pactual. Deus criou seu mundo para funcionar de uma certa maneira, e a realidade do pacto está profundamente enraizada nesse arcabouço. Um dos lugares onde podemos observar essa realidade pactual é nas famílias. Existe uma relação pactual entre pais e filhos, na qual as decisões dos pais afetam automaticamente aos filhos. Os filhos, embora indivíduos, não são meramente indivíduos, mas membros de uma família, de um povo, de uma nação e assim por diante. As lealdades dos pais tornam-se as lealdades dos filhos. Isso é geralmente verdadeiro, seja falando de apoio a times esportivos ou de fidelidade ao Deus triuno. Como escreveu o teólogo presbiteriano A. Hodge, Deus fez, em todos os aspectos, com que a condição da criança enquanto infante dependa da dos pais. O pecado dos pais afasta a criança de Deus. Assim, a fé dos pais aproxima a criança de Deus. É simplesmente assim que funciona. Como o apóstolo Paulo escreveu sobre os filhos de pelo menos um crente, são santos. Isso em 1 Coríntios 7,14. Alguns pais hoje tentam resistir a essa realidade, desejando ignorantemente que seus filhos escolham sua própria identidade. Eles podem ser quem quiserem ser, podem acreditar no que quiserem acreditar, mas esses pais não entendem que ainda estão catequizando seus filhos em suas próprias crenças. Isso é simplesmente inescapável. Nessa lição, consideraremos brevemente 3 argumentos para a inclusão pactual dos filhos e, em seguida, algumas aplicações para a igreja e o lar. Continuidade pactual. Primeiro, um aspecto de nossa teologia pactual mais ampla é a compreensão de que a igreja do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. Embora na era da Nova Aliança o Evangelho tenha sido proclamado e recebido pelos gentios de maneira especial, não há 2 povos distintos de Deus, mas um só. Como escreveu o apóstolo Paulo, os crentes hoje são filhos de Abraão, que por sua vez ouviu o Evangelho quando o Senhor lhe disse que todas as nações da terra seriam abençoadas nele. Gálatas 3, 7-9. Abraão e os santos sob a antiga aliança foram salvos pela fé, assim como os apóstolos e os santos sob a nova aliança. Romanos 4:3. De fato, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. A vós e aos vossos filhos. Segundo, todo pacto que Deus fez com seu povo incluía seus filhos, como ele prometeu a Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17:7. Agora que estamos na administração da nova aliança do pacto de graça de Deus, se essa verdade sobre a inclusão dos filhos tivesse sido alterada, esperaríamos que isso fosse explicitamente dito por Cristo e seus apóstolos. Mas em vez disso, encontramos o oposto no primeiro sermão apostólico da era da nova aliança, com o apóstolo Pedro declarando no dia de Pentecostes que essa promessa é para vós e para vossos filhos. Atos 2, 39. Se os filhos fossem excluídos da nova e melhor aliança, então Cristo estaria agora expulsando os filhos de seu antigo direito de nascimento na igreja, para citar Hodge novamente. Mas em nenhum lugar encontramos nosso Senhor fazendo isso. Pelo contrário, ele diz aos discípulos para deixarem as crianças virem a ele, pois o reino dos céus pertence a elas. Batismo de famílias. Terceiro, no Novo Testamento, famílias inteiras foram batizadas, e elas quase certamente incluíam crianças. Dos 11 casos de batismo registrados em Atos e nas Epístolas, 2 foram de indivíduos, o apóstolo Paulo e o eunuco etíope, nenhum dos quais tinha filhos. 5 foram de grandes multidões, e sempre que uma família estava presente, ela também era batizada junto com o chefe da casa. 1 Coríntios 1, Atos 10, Atos 16, Atos 18. Em todos esses casos, exceto um, a fé do chefe da casa é mencionada, mas não explicitamente a fé da família. Fica claro, então, que o sinal da nova aliança, o batismo,
estava sendo aplicado da mesma forma que o sinal da antiga aliança, a circuncisão, com a fé do chefe da casa representando o todo. Filhos na casa. Se é verdade, então, que nossos filhos são membros da casa de Deus, isso deve informar como os criamos em nossos lares e como os tratamos na igreja. Quando Paulo escreve aos crentes gentios em Éfeso, ele inclui instruções sobre suas famílias. Ele escreve: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Destes 4 versículos, podemos extrair alguns princípios básicos. Primeiro, Paulo espera que as crianças estejam presentes e engajadas quando sua carta for lida em voz alta. Segundo, as crianças devem obedecer no Senhor, uma frase que, quando usada em outros lugares em Efésios, sempre se refere a estar unido a Cristo. Terceiro, crianças gentias podem ser destinatárias das promessas pactuais de Deus, primeiramente feitas às crianças judias. E quarto, os pais não devem provocar seus filhos, mas criá-los com alegria para amar o Senhor seu Deus, lembrando que isso é para seu bem terreno e eterno. Filhos na igreja. Quando se trata de crianças na igreja, já que elas fazem parte do povo de Deus, devem ser incluídas em nosso culto corporativo e não enviadas para uma igreja infantil para serem entretidas. Dito isso, não ficamos com nossos filhos no culto com o simples objetivo de mantê-los quietos e distraidinhos, embora às vezes pareça assim. Queremos que eles estejam presentes, sim, mas, mais importante, queremos que eles participem. Isso significa fazê-los ficarem de pé, se sentarem e se ajoelharem junto com todo o povo. Significa ensiná-los o credo dos apóstolos, a oração do Senhor e alguns dos hinos e salmos comuns. Incentivá-los a ouvir o sermão enquanto desenham. Permitir que participem da ceia do Senhor, se forem batizados. E, claro, tudo isso deve ser de acordo com sua maturidade. Não espere que uma criança de 2 anos participe como uma de 12 anos, mas ajude-as a participar. Conclusão. Lembre-se das promessas de Deus. Com tudo isso, é importante que os pais se lembrem das promessas de Deus. Trabalhamos para criar nossos filhos na fé, não confiando em nosso próprio esforço, mas na fidelidade de Deus. Pois Ele é quem diz que sua misericórdia é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembrem dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 103, 17 e 18.